Olá, estudantes da primeira série do novo ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Eu sou o professor Daniel, estou com vocês nessa construção. A nossa videoaula de hoje, galerinha, é na verdade a continuidade, da anterior, que fala sobre procedimento de autorregulação. Na aula anterior nós vimos um vídeo aí, se você não viu esse vídeo, eu peço que você volte lá na plataforma, acesse o vídeo, porque ele é importante para a discussão que nós faremos nessa aula de hoje. Então, galerinha, no vídeo, nós temos um ogro, ele sai de um período ali de hibernação, onde ele estava preso no gelo, e ele começa a construir, o seu abrigo ali, o local para ele se refugiar, ficar aquecido, e evitar esse contato com o gelo. E quando ele termina, ele percebe, ao seu entorno existe outro ogro também, que também fez o mesmo, Porém, quando ele é atacado, por uma tijolada ali, um pedaço de bloco de concreto ali da outra construção, ele revida, Então ele para, pensa e diz, não, eu quero revidar. Então eles começam a se atacar e no final ele se destrói, Então o que é que nós podemos aprender com isso? Que a autorregulação, ou seja, a capacidade de nós, controlarmos as nossas emoções, tanto no sentido de alegria ou tristeza, controlar o nosso eu o interno, ele é muito importante, para algumas circunstâncias da nossa vida. Porque se você perde o controle, às vezes não tem mais volta. Quantas pessoas acabam perdendo a vida por bobagens, discussão no trânsito? Várias vezes aí, se você for olhar na internet, você vai ver motivos fúteis que uma pessoa perdeu o controle e agrediu ou assassinou a outra pessoa, Então é muito importante que nós tenhamos esse autocontrole, por quê? Porque nesse vídeo, se o ogro tivesse não revidado a agressão do outro ogro, talvez eles não precisariam continuar se atacando ou se destruindo, Ou seja, o outro ogro ele podia parar, ele podia cessar, mas um queria ser mais imponente do que o outro e acabaram se destruindo. Então, um dos ensinamentos do vídeo é esse, que nós, às vezes, é necessário recuar, para evitar uma guerra, evitar um conflito, Você não vai ter menos personalidade ou não vai ser considerado covarde porque você recuou de uma situação. Na verdade, a pessoa que ela foge em determinados casos, na verdade, ela é corajosa, Porque as outras podem ficar caçoando, é medroso, fugiu da briga, mas na verdade você é corajoso, porque enfrentou essa situação social, ou seja, pode haver ali até um constrangimento, é preferível aceitar esse constrangimento do que iniciar um conflito, que às vezes não tem fim. Então nós vamos dar continuidade, galera, aqui um pouco, no nosso slide, vamos abordar alguns pontos teóricos dos procedimentos de autorregulação. Slide na tela. Então, esse desenho, na verdade, essa imagem, galera, ela mostra algumas áreas do nosso cérebro que estão envolvidas em diferentes maneiras para manter o estado de regulação emocional. Ou seja, o famoso autocontrole, Então, quando nós estamos diante de uma situação conflituosa, a exemplo daquele ogro, que teve um determinado momento, no ápice ali do conflito, ele parou, pensou, arregalou os olhos e decidiu contra-atacar. Ele poderia ter decidido não atacar, ou seja, recuar, parar, E naquele momento de atividade cerebral, podemos fazer essa inferência, tá bom? É como se o cérebro dele tivesse nessa imagem aqui, tá? Então, isso quem mostra são os estudiosos, os cientistas, que a regulação emocional ela trabalha com várias áreas do nosso cérebro, tá bom? Então, são várias atividades cerebrais que ficam ocorrendo quando a gente está tentando se controlar. Por isso que às vezes é necessário você parar, respirar, tomar uma água, para se acalmar um pouco. E aí nós temos esse diagrama aqui do nosso cérebro, dividido em 3 cores aí, que é chamado de, o mais rosinho aí, o posterior do cérebro, esse mais laranjadinho, a medial do cérebro, e o anterior do cérebro, que são chamados de córtex pré-frontal, sistema límbico, tronco cerebral e amígdala.
Essas três partes, né, elas são responsáveis aí por ter atividade e por dar o nosso autocontrole, né? Quando nós estamos tentando nos controlar, essas três áreas aí do cérebro, elas ficam em atividades intensas. Então, galerinha, nós vamos parar por aqui, né, para o nosso vídeo não ficar tão extenso, mas na próxima aula a gente volta aí fazendo e falando mais sobre esse assunto, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.